Em mais uma etapa do namoro com o Centrão, o governo federal confirma os nomes de deputados do Progressistas e do Republicanos que vão ocupar 2 ministérios. A iniciativa faz parte da negociação para ampliar a base governista na Câmara. O anúncio foi feito durante o fim de semana pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O representante do governo afirmou que Lula já tomou a decisão de convidar André Fufuca, do PP do Maranhão, e Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, para ocupar as vagas. As negociações com os partidos vêm se arrastando há semanas. E a entrada do PP e do Republicanos, partidos do chamado Centrão, no governo, pode representar uma maior possibilidade de aprovar projetos e reformas no Legislativo. A expectativa é de que o PP possa ganhar um ministério além do comando da Caixa Econômica Federal. Nos bastidores, a sigla tem buscado o comando do desenvolvimento social, mas a pasta, que é responsável pelo Bolsa Família, dificilmente será deixada pelo PT. Já o Republicanos pode ficar com o Ministério do Esporte ou do de Portos e Aeroportos. Segundo o ministro Alexandre Padilha, os convites devem ser oficializados ainda neste mês, a partir de negociações do próprio Lula com as lideranças dos partidos. A gente vai acompanhar agora um trecho, então, do que ele falou, confirmando essa chegada dos 2 parlamentares ao primeiro escalão do governo. Esses 2 parlamentares que representam 2 bancadas importantes do Congresso Nacional, mas mais do que elas, podem atrair outros parlamentares, trazê-los para o governo, convidá-los para o governo para ocupar postos de ministérios, que acreditamos que podem contribuir ainda mais nessa agenda prioritária do governo no segundo semestre, que é a conclusão da votação da reforma tributária, concluir o marco fiscal, votar o orçamento. São projetos prioritários e acreditamos que essas forças políticas vão ajudar muito. No primeiro semestre, no primeiro turno do campeonato, nós fomos vitoriosos. O governo, o Congresso Nacional, a sociedade construíram todas as condições, foram vitoriosos em construir as condições para que o Brasil retomasse o crescimento econômico, começasse uma trajetória descendente de juros como começou essa semana. Então nós temos o segundo turno do campeonato. Então, mesmo quando você ganha o primeiro turno, é bom você reforçar o time para o segundo turno. Vamos começar o segundo turno mais reforçado ainda com os novos companheiros. A partir da confirmação da entrada, então, do Progressistas e do Republicanos no governo, será interessante observar como vão se posicionar os representantes paranaenses dessas siglas também em projetos a serem votados. Normalmente, os deputados federais do estado têm adotado posições de oposição ao governo federal em boa parte das votações na Câmara. São eles Diego Garcia, do Republicanos, e também os 5 deputados do Progressistas: Pedro Lupion, Toninho Vancher, Marco Brasil, Dilceu Esperafico e também o Tião Medeiros. Olha, esse é um tema importante porque o governo Lula começa agora a implementar o seu projeto 2.0. O que acontece? O governo, gozando ali do pós-período eleitoral, que ainda tinha muita força na opinião pública, aproveitou para pisar no acelerador nas pautas de valores da esquerda. Você veja, foi um governo até agora que usou e abusou disso, da lacração, queriam mostrar que vieram ali com uma pauta ideológica, o discurso do Lula muito ideologizado. Agora você percebe que eles tiraram o pé do acelerador e começaram a conversar. Claro que isso aqui é toma lá da cá. Está mais do que claro, todo mundo aqui sabe do que está acontecendo. Vão dar ministérios para consolidar um pouco mais a base no Congresso. Os estrategistas petistas que cuidam do Congresso diziam o seguinte, nas pautas de valores nós temos dificuldades mesmo. Agora, na pauta econômica, a gente abrigando parte do Centrão, nós teremos mais facilidades e eles vão agora forçar na aprovação de uma pauta econômica, é isso que eles querem. Então, uma base um pouco maior para conseguir avançar com essas questões. Mas é interessante ver o outro lado do palco. Muita gente dá luz só pro lado de cá, tá chegando o Centrão, tá chegando não sei quem. Não, mas o lado de lá do palco, o lado esquerdo do palco, tá bem movimentado. Porque ele dá um ministério aqui e coloca 6 ou 7 companheiros lá do outro lado. Vamos lembrar aqui, nomes históricos do PT estão todos sendo chamados. Nós falamos aqui esses dias, colocaram o Portman no IBGE. Portman é um militante histórico do PT, daqueles militantes ideológicos de verdade. Vamos lembrar aqui que estão falando que o Guido Mantega vai voltar para a administração, companheiro histórico. Nós temos lá o Mercadante, por exemplo, ninguém está falando muito dele, mas está no BNDES. Nós temos lá o Sérgio Bassi, por exemplo, que é amigo pessoal do Lula no tempo do sindicato, que está dirigindo a Transpetro.
Nós temos lá o Luiz Marinho, amigo pessoal do Lula, no Ministério do Trabalho. Então, aquele núcleo sindical petista dos anos 80 do ABC Paulista está no coração do governo. Às vezes, você não vê esses nomes com frequência na imprensa, porque eles estão em cargos secundários, digamos assim. Mas eles têm muito poder. O que eu quero dizer com isso, para terminar e passar a bola aqui para o Pedroso, é o seguinte: você vê lá o nome do Centrão no Ministério, mas você não vê que quem comanda de fato são os companheiros. É a República da Companheirada. E companheiro que não falta. Pelo amor de Deus, Marcos citou algumas questões aqui. Eu li recentemente a questão que vou indicar o chefe de gabinete de uma deputada de Minas Gerais ligada à tesoureira do partido, que é mineira, para comandar a Petrobras na área de biocombustíveis, a PB Bio. Então, assim, não para, é um valor atrás do outro. Agora, eu fiquei muito curioso sobre todas essas notícias, sobre esse loteamento, sobre esse avançar dos cargos, avançar do Centrão, porque é o seguinte, vira e mexe, a gente começa as nossas apurações e vai tentando entender o que está acontecendo, quais ministérios podem entrar ali na dança das cadeiras, porque faz algum sentido. Quem que vai sair? Qual é a qualificação de quem vai entrar, dos deputados? Um dos deputados, Fuca, é médico. O outro deputado é pedagogo. Então você imagina que eles talvez poderiam ir por uma área ou outra nesse sentido, mas não. Estão discutindo a possibilidade desde o Ministério dos Esportes, pesca, ou seja, pouco importa a área que eles vão cuidar, pouco importa inclusive se a área atualmente está indo bem, está indo mal, isso não tem impacto nenhum. O que se espera é justamente contar ali com mais meia dúzia de votos. Durante a notícia que a Bia trouxe, ficou aquela pergunta: como vão votar os deputados paranaenses? A probabilidade é que eles votem da forma como o Mark já antecipou aqui. Pautas de costumes, eles vão se manter contrários. Pauta econômica, muitas vezes, inclusive aquelas que a gente sabe que geram prejuízos para a gente, essas, mesmo assim, eles vão arranjar um discurso temporário e vão votar junto, fingindo que não percebem o que está acontecendo. Então, na prática, é muito perigoso tudo isso que está sendo avançado, esse controle congressual, essa máquina pública cada vez mais inchada. Já tem gente discutindo lá em Brasília, Mark, a criação inclusive de mais um novo ministério. Os 37 não estariam sendo suficientes, então, para talvez abrigar todo mundo. Daqui a pouco a gente chega com certeza aos 40 ministérios e esse sim também será mais uma vez um número simbólico.